Você já parou para pensar quanto tempo da sua vida está sendo desperdiçado? A maioria das pessoas vive como se o amanhã fosse garantido, adiando sonhos, ignorando oportunidades e se deixando levar por distrações sem sentido. Mas a verdade é implacável. O tempo perdido nunca retorna. Cada dia que passa é um dia a menos. E a grande questão é, você está realmente vivendo ou apenas existindo? Neste vídeo, vamos explorar como os princípios estoicos podem transformar sua visão sobre o tempo, a ação e o propósito. Você vai entender por que a inércia, o medo da dor e a busca incessante por aprovação roubam sua liberdade e como a consciência da morte pode ser o maior impulso para uma vida significativa. Acompanhe cada detalhe, porque essa pode ser a chave para despertar e finalmente tomar as rédeas da sua própria jornada. Se você não quiser olhar para trás com arrependimento, este vídeo é essencial. Não se permita chegar ao fim da vida percebendo que nunca realmente viveu. O tempo que nunca retorna. Vivemos imersos na ilusão de que o tempo está sempre ao nosso dispor, como se fosse uma fonte inesgotável. Adiamos decisões, postergamos sonhos, acreditamos que haverá um momento mais propício, um futuro onde, finalmente, tudo fará sentido. Mas esse futuro é uma promessa vazia, uma miragem criada por nossa própria inércia. O presente é a única realidade concreta que possuímos, e desperdiçá-lo é o maior erro que podemos cometer. O tempo perdido jamais retorna. Cada segundo que deixamos escapar, cada oportunidade que negligenciamos, é um fragmento da nossa existência que se dissolve no passado, inacessível e irreversível. Não percebemos que ao empurrarmos a vida para depois, estamos na verdade recusando a própria vida. Afinal, viver não é apenas existir no tempo, mas preenchê-lo com significado, com ação e consciência. Os estoicos nos ensinam que a morte não avisa quando chega. Ela não aguarda nossos planos, não respeita nossos adiamentos. Diante disso, a única atitude sensata é viver cada dia como se fosse o último, não no sentido de desespero ou pressa insensata, mas com a lucidez de quem sabe que a única posse real que tem é o agora. Quem entende essa verdade não se entrega ao medo da morte, mas à urgência da vida. Não há tempo a perder com preocupações fúteis, com ressentimentos que corroem a alma, com angústias que não levam a lugar algum. Cada instante deve ser usado com sabedoria, pois cada escolha que fazemos define a qualidade da nossa existência. A vida não é uma promessa futura, mas um ato contínuo de presença e ação. Portanto, não espere pelo amanhã. Não se iluda com a falsa eternidade dos dias. O tempo corre e cabe a você decidir se será apenas um espectador do seu próprio destino ou se tomará as rédeas da sua jornada com coragem e propósito. A liberdade de ser quem você é. Desde cedo, somos moldados por expectativas alheias. A sociedade, a família, os amigos, todos impõem suas visões sobre o que devemos ser, como devemos agir, quais caminhos devemos trilhar. Muitos, temendo o julgamento ou a rejeição, se conformam, sacrificando sua autenticidade em troca de aceitação. Mas viver para corresponder a ideais que não são seus é uma forma sutil de escravidão, um abandono silencioso da própria essência. O homem sábio não se curva à multidão. Ele compreende que a opinião dos outros é volátil, construída sobre projeções e desejos, que pouco tem a ver com sua verdadeira natureza. Nenhum elogio acrescenta virtude, assim como nenhuma crítica a diminui. Ele não se deixa guiar pelo aplauso nem pelo desprezo, pois sabe que seu valor não está nos olhos alheios, mas na coerência com sua própria verdade. Aqueles que passam a vida tentando agradar perdem-se de si mesmos, tornam-se reféns de uma busca interminável por aprovação, moldando suas ações conforme o que esperam deles. Mas isso é um jogo sem fim, pois sempre haverá novas exigências, novos padrões, novas expectativas a serem cumpridas. O preço, uma existência fragmentada, onde cada escolha é feita não por vontade própria, mas pelo medo de desagradar. A verdadeira liberdade nasce do autoconhecimento e da coragem de ser quem se é, sem concessões desnecessárias. Isso não significa agir com arrogância ou desprezo pelos outros, mas sim viver de forma íntegra, sem permitir que opiniões externas ditem o rumo da própria jornada. O estoico entende que agradar a todos é impossível e que tentar fazê-lo é desperdiçar a vida em uma luta inútil. Liberte-se das correntes invisíveis da validação externa. Não há maior triunfo do que viver em harmonia com aquilo que se acredita, sem trair a si mesmo
para conquistar a aceitação passageira, de quem no fim pouco importa. O sofrimento como caminho para a sabedoria. A maioria das pessoas teme o sofrimento, evitando-o a qualquer custo, como se a dor fosse um erro na estrutura da existência. Mas o estoico vê diferente. O sofrimento não é um inimigo a ser combatido, mas um mestre rigoroso, que esculpe o espírito e ensina o que a vida realmente significa. Fugir da dor é desperdiçar a oportunidade de aprender com ela. Afinal, são as provações que nos fortalecem, não os dias fáceis. A realidade não se curva aos nossos desejos. Podemos desejar um mundo sem obstáculos, mas ele jamais existirá. Aquele que passa a vida lamentando as dificuldades apenas prolonga seu próprio tormento, pois não é o sofrimento que o destrói, mas sua resistência a ele. Aceitar a realidade, como ela é, sem ilusões, sem queixas, transforma a dor em crescimento e o caos em clareza. Não controlamos o que acontece ao nosso redor. O destino pode nos impor perdas, fracassos e desafios imprevistos, mas uma coisa sempre estará sob nosso domínio: a forma como reagimos. O estoico entende que não há poder maior do que esse. O sofrimento pode atingir o corpo, mas não precisa enfraquecer a mente. As circunstâncias externas mudam, mas a fortaleza interior é construída por aqueles que escolhem não ser derrubados por elas. Aqueles que aprendem a abraçar o sofrimento sem desespero descobrem algo profundo. A dor, quando aceita, perde o poder de nos escravizar. Deixa de ser um fardo e se torna um caminho para a compreensão. A vida não é feita para ser fácil, ela é feita para ser vivida com coragem. E a coragem nasce quando aceitamos que tudo o que acontece, por mais difícil que pareça, é uma oportunidade para evoluir. Portanto, não maldiga os momentos difíceis. Use-os como ferramentas para fortalecer sua alma. Aquele que aprende com a dor se torna inabalável, pois compreende que a realidade não existe para confortá-lo, mas para desafiá-lo. E é no desafio que o verdadeiro crescimento acontece. O fardo da estagnação. A vida não foi feita para ser desperdiçada na repetição inconsciente dos dias. Muitos se tornam prisioneiros da rotina, vivendo mecanicamente, sem reflexão ou propósito, como se simplesmente existir fosse suficiente. Mas a mera existência não é vida, é sobrevivência. E aqueles que se contentam com isso aceitam, sem perceber, um dos maiores desperdícios que há, o desperdício de si mesmos. A mediocridade não nasce da falta de talento, mas da ausência de vontade. O verdadeiro fracasso não está em tentar e errar, mas em jamais tentar, em nunca questionar, em permanecer imóvel diante das infinitas possibilidades que a vida oferece. A estagnação é uma forma de morte em vida, onde os dias se tornam cópias uns dos outros, sem crescimento, sem transformação. Os estoicos nos ensinam que devemos agir com intenção. Não se trata de correr atrás de glórias vazias ou de competir inutilmente com os outros, mas de buscar a excelência dentro das nossas próprias capacidades. Cada um tem um potencial a desenvolver, uma virtude a cultivar, uma obra a realizar. Ignorá-los é trair a própria essência. A inércia é sedutora, pois exige pouco, mas seu custo é alto. Quem adia seus próprios passos acaba sendo empurrado pela vida ao invés de guiá-la. O tempo não espera, e a escolha entre a ação e a passividade define se uma existência será significativa ou apenas um rastro apagado na história. Portanto, não aceite a estagnação como destino. O verdadeiro viver exige movimento, aprendizado e esforço. Que cada dia seja um avanço, por menor que seja, na direção de algo maior. A vida premiará aqueles que ousarem participar ativamente dela, enquanto os que se acomodam à mediocridade apenas assistirão seu tempo escorrer por entre os dedos. A morte como mestre da vida. A maioria das pessoas evita pensar na morte, como se ignorá-la pudesse torná-la menos real. Mas fugir dessa verdade não a torna menos inevitável, apenas nos faz desperdiçar o tempo que temos. O estoico, ao contrário, encara a morte de frente, não com desespero, mas com lucidez. Ele entende que a finitude não é uma maldição, mas um chamado à urgência do presente. Quem lembra que a vida tem um fim, aprende a vivê-la com mais intensidade. Ilusão da eternidade é um dos maiores enganos da mente humana. Quantos vivem como se houvesse sempre um amanhã, como se os dias fossem inesgotáveis, adiam o essencial, postergam seus sonhos, deixam palavras não ditas
e afetos não expressos, acreditando que haverá tempo depois. Mas a verdade é implacável. O tempo não espera e o depois não é garantido. A consciência da morte nos ensina a priorizar o que realmente importa. De que vale gastar uma existência obcecado com trivialidades, com ressentimentos pequenos ou vaidades vazias? Saber que cada dia pode ser o último nos obriga a escolher com sabedoria onde depositamos nossa energia. O que fazemos hoje? Quem valorizamos? Como queremos ser lembrados? Essas são perguntas que apenas aqueles que refletem sobre a morte ousam responder. Não há tragédia em morrer. A única tragédia verdadeira é ter vivido sem propósito, sem presença, sem ter sido fiel ao que realmente importava. A morte não deve ser temida, mas usada como um guia para a vida. Afinal, é ela que nos dá a perspectiva, que nos impede de desperdiçar nossa existência com o que não vale a pena. Portanto, não veja a morte como um fim, mas como um lembrete constante. O tempo é valioso e cada instante deve ser vivido com coragem, gratidão e propósito. Nada nos pertence exceto o agora. E cabe a nós decidir o que fazer com ele. Obrigado por assistir. Se este vídeo trouxe reflexões valiosas, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam aproveitar esse conhecimento. Sua interação ajuda a fortalecer esse conteúdo e alcançar mais vidas. Agora, assista ao próximo vídeo na tela para continuar essa jornada de crescimento.